Quer se dar bem no Enem? Cola aqui que o sucesso é garantido. Hoje, o canal Biologizando no Enem preparou para vocês uma análise de como vem sendo cobrado o conteúdo membrana plasmática nas provas do Enem. Essa análise envolveu as provas de 2009 até a prova de 2019. Todas essas provas foram analisadas a fim de verificar o que está sendo cobrado sobre membrana plasmática. Então, no total, nós conseguimos identificar 7 questões referentes à membrana plasmática. Dentro desse assunto membrana plasmática, uma questão de 2017 era referente a propriedades da membrana. Uma questão referente ao processo de difusão, 2 questões referentes à estrutura e organização dos fosfolipídios na membrana e 3 questões referentes à osmose. Nos anos iniciais foram cobradas 3 questões sobre membrana plasmática, uma em 2011 e 2 em 2012. Depois, questão sobre membrana plasmática veio aparecer no Enem apenas em 2017. 2 questões em 2017, em 2018 não houve questão sobre membrana, mas em 2019, no ano passado, reapareceram aí 2 questões sobre membrana plasmática. E esses foram os conteúdos mais cobrados, sendo osmose em primeiro lugar, e nas questões que falavam sobre osmose, envolvia a adição de um soluto no meio externo ou mergulho de uma célula em meio hipertônico. Faltam agora poucos meses para o Enem, e aí você se pergunta qual é a melhor estratégia para estudar. Por exemplo, se a gente for analisar a biologia apenas no conteúdo citologia, nós temos membranas, tipos de transporte pela membrana, constituição da membrana. Se formos observar citoplasma, as várias organelas, então é um tempo curto e uma quantidade de conteúdos muito grande. Qual é a melhor estratégia para estudar? Talvez a melhor estratégia seja a resolução de questões. Primeiro, porque você vai se familiarizar como os conteúdos vêm sendo cobrados. E depois, porque nós aqui no canal estamos fazendo a resolução de questões acompanhadas de explicações. Por exemplo, eu coloquei aqui essa questão que já foi resolvida no canal, é a questão 86 do ano 2012. E para cada alternativa incorreta, nós explicamos e apontamos o que está incorreto. Então, nessas tajas, e quando nós vamos explicando, vocês vão assimilando o que está certo, o que está errado a respeito da questão, e isso facilita o processo de aprendizagem de vocês. Talvez muito mais do que se vocês dedicarem horas e horas a assistir videoaulas extensas ou a leitura de livros, que são passos importantes, sim, mas aí vocês vão ter que priorizar e que se organizar para ver como que vai ser melhor estudar nessa reta final de preparação para o Enem. Agora eu apresento para vocês um resumo sobre membrana plasmática, que com ele vocês conseguiriam responder as questões de Enem que já apareceram até o momento sobre esse assunto, as 7 questões. Eu já apresentei esse esquema inicial, apenas essa parte superior, em um vídeo anterior, que mostra os tipos de transporte pela membrana, que pode ocorrer com gasto de ATP ou sem o gasto dele. Os transportes que gastam ATP são bomba de sódio e potássio, e os transportes de massa, aqueles que envolvem vesículas. Fagocitose, pinocitose, que são tipos de endocitose e exocitose. Entre os transportes passivos, nós temos aquele que foi mais cobrado até então no Enem, que foi a osmose. Junto de osmose, difusão simples e difusão facilitada. E aqui eu aponto qual é a diferença básica, a principal, entre cada um deles. Acrescentei nesse esquema as propriedades da membrana plasmática que também foram cobradas em questões: fluidez, permeabilidade seletiva e constituição fosfolipoproteica. Mas, além disso, eu peço que vocês tomem nota aí de mais algumas observações. Se uma célula perdeu água por osmose, a sua concentração interna vai ser aumentada e não diminuída. Apesar da célula diminuir de tamanho, a sua concentração aumenta. Em um espaço menor, eu vou ter a mesma quantidade de sais.
Por que eu coloco isso? Em duas questões, houve a afirmação de que se a célula perdeu água, diminuiu a sua concentração interna. Não, ao contrário, aumenta a concentração interna e não diminui. A próxima observação é que moléculas pequenas e sem cargas, como por exemplo os gases e água, atravessam livremente a membrana plasmática. Íons e moléculas carregadas não atravessam livremente a membrana plasmática. E a última observação é que os fosfolipídios possuem uma porção polar e outra apolar, por isso são anfipáticos, que é o mesmo que anfifílico. Minhas considerações encerram aqui. Um abraço, bons estudos. Peço que vocês compartilhem o canal, não esqueçam de se inscrever, de ativar as notificações e deixar um super like. Um abraço!